A política externa também tem razões que a própria razão desconhece, o senador Inácio Arruda, e não tenho dúvida também a Comissão de Relações Exteriores desta Casa, sob o comando do senador Ricardo Ferraz, nos manifestaremos, o senador Cristóvão a ela está ligado, Vossa Excelência também, para uma manifestação formal a respeito desse episódio. Hoje de manhã, senador Inácio, senador Moca, senador Cristóvão, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, prestei muita atenção nos cartazes de todas as manifestações de rua. E não encontrei em nenhum deles, senador Cristóvão, alguma referência a plebiscito, a sistema de voto distrital, misto, puro, distritão, referendo, financiamento público de campanha. Não, eu encontrei saúde melhor, educação melhor, redução do preço da tarifa da passagem, redução do pedágio, contra a corrupção. Então, parece que está passando ao largo das ruas uma questão que é suscitada por esta Casa e que há muito tempo vem sendo discutida e examinada. E até se diz que a reforma política é a mãe de todas as reformas. E nós temos um compromisso, sim, mas é um compromisso institucional, inerente da natureza do nosso mandato, e assim como nós votamos matérias muito relevantes, como a destinação dos royalties para a educação, senador Cristóvão, Vossa Excelência, que tanto tem dedicado sua vida a esta causa, podemos sim tomar as decisões, senador Moca. Vossa Excelência, que veio da Câmara, lá também, quando Vossa Excelência estava na Câmara dos Deputados, agora aqui no Senado, sabe que essas matérias nós podemos aqui votá-las com tranquilidade, porque sobre muitas delas existe consenso, e as que não têm consenso, vamos para o voto. Esse é o sistema mais simples. Aliás, na segunda-feira, o nosso líder, Francisco Dornelles, assumiu a tribuna para tratar desse assunto e falou com muita franqueza, ele que tem uma grande experiência, tem a política no seu DNA, sobrinho neto de Getúlio Vargas, sobrinho de Tancredo Neves, que mais precisa para ter naquele corpo do senador Francisco Dornelles tanta experiência e tanta sabedoria política. Ele falou muito sobre isso. A proposta de plebiscito sobre tão complexa e importante reforma política que chegou ao Congresso, via mensagem da presidente Dilma Rousseff, não pode ser vista como uma solução mágica para os problemas políticos do nosso país e nem como resposta às insatisfações populares, principalmente após a avaliação criteriosa e lúcida da presidente do Superior Tribunal Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, sobre o prazo mínimo de 70 dias para viabilizar a consulta pública. Em nota oficial, a ministra cita empecilhos legais e políticos para a realização dessa consulta popular. Acho que nosso sistema político está ultrapassado e merece, sim, urgentes reformas. E sou favorável às manifestações sociais expressas por meio de voto sobre assuntos de interesse social e político, como é o caso de plebiscitos, desde que esses não sejam usados como truques ou manobras para mostrar uma coisa diferente da realidade que estamos vivendo. A mensagem da presidente, entregue ontem pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e vice-presidente da República, Michel Temer, sugere que o plebiscito sobre a reforma política aborde, no mínimo, 5 temas: financiamento público ou privado de campanha, sistema eleitoral, voto proporcional ou distrital, continuidade ou não da suplência para senador, fim ou não do voto secreto em deliberações do Congresso e continuidade ou não de coligações partidárias proporcionais. E eu acrescentaria, senador Moca, senador Cristóvão, senador Inácio, e por que não discutir se o voto deve ser facultativo e não obrigatório, como é hoje? Eu acho que seria muito mais democrático se nós aderíssemos ao voto facultativo. Muitos senadores, Ivo Cassol, senador Cristóvão, Álvaro Dias, Cícero Lucena, Ataídes Oliveira, Rodrigo Hollenberg e outros têm feito desde o início dessa semana, nessa tribuna, avaliações esclarecedoras sobre os motivos que fazem aumentar as dúvidas sobre o atual modelo de plebiscito proposto pela presidente da República. Como explicou bem o senador Francisco Dornelles, seriam necessárias, no mínimo, 30 questões sobre a reforma política no plebiscito para os ajustes serem completos, com resultados práticos
é um assunto complexo de responsabilidade das instituições democráticas como esta Casa. Por isso, não podemos terceirizar ou transferir ou colocar sobre os ombros da população todo o peso e uma responsabilidade que também é especialmente nossa das instituições democráticas. Concordo com as escolhas de regimes ou sistemas de governo, como ocorreu em 1963 e 1993. Naqueles anos, a população foi consultada para decidir entre o parlamentarismo ou o presidencialismo, e anos mais tarde, para opinar sobre o melhor sistema de governo, monarquia, parlamentar ou república. Apoio as consultas populares para avaliar se o Brasil quer o comércio de armas de fogo, por exemplo, como ocorreu em 2005. Também acho válido, senador Cristóvão, e já lhe concedo a parte, ouvir as populações do Acre e do Pará sobre preocupações regionais, um novo fuso horário, como ocorreu em 2010, ou sobre a divisão da criação de novos estados, Carajás ou Tapajós, no Pará, e pode ser levantada em 2011. No caso da reforma política, a situação é muito diferente. É um tema complexo e que já tem avaliações amadurecidas pelas instituições especializadas. E também os próprios especialistas em direito constitucional são muito claros nas avaliações que fazem a respeito da situação. Louvo a manifestação do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, que foi muito claro e didaticamente explicou a diferença de plebiscito e de referendo e recomendando que o ideal seria o Congresso votar submeter a um referendo. Esse seria o caminho mais correto. Mas, com muito prazer, concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque, saudando aí os representantes iniciados da empresa de Correios que estão visitando o Senado Federal na tarde de hoje. Mais precisamente, senadora Ana Amélia, representante do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo, que estão nos visitando. E daqui a pouco, na ordem do dia, nós vamos fazer referência ao projeto de lei da deputada Maria do Rosário, hoje ministra, que trata de anistiar os trabalhadores dos Correios que foram punidos em movimentos grevistas e em outros planos no nosso país. Então, Vossa faz uma referência muito correta. Eles estão aqui também na busca aos nossos visitantes que estão em causa hoje na pauta. Com prazer, concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque. Senadora Ana Amélia, nenhum democrata, como a senhora, eu e tantos outros, pode ser contra o instituto do plebiscito. Agora, nenhum democrata sério pode aceitar a manipulação de um instituto tão nobre como é o plebiscito para consultar o povo. E a proposta que está aí, ela não é séria, ela não respeita o instituto, a sacralidade do instituto do plebiscito. Ela passa a clara sensação de uma manipulação. Em primeiro lugar, de dizer, olha, o Congresso não faz as coisas. Aí põe duas perguntas que nós estamos terminando de fazer, que é o fim da suplência e que é o fim do voto secreto. É questão de dias ou horas, não precisa de plebiscito. Além disso, é claro que o povo quer isso, não precisa perguntar. No caso do financiamento público de campanha, ou não, tem que explicar como é isso. Não se pode perguntar, senador Inácio, financiamento público ou não. Depende quem é que vai receber o dinheiro do público. Como é que vai ser distribuído? Igualmente para cada candidato? Proporcional ao número de deputados? E aí a gente já sabe quais são os partidos que vão receber muito dinheiro e os que vão receber pouco? E não está claro. E nessas condições, é óbvio qual vai ser a resposta. Contra o financiamento público. Só que contra o financiamento público, nós temos que saber como é que vai ser o financiamento privado. Continuar como ele está hoje é um desastre. Grande parte da corrupção vem do atual sistema de financiamento. Precisa de um novo. Esse novo exige uma reflexão muito grande, exige um cuidado muito grande, exige estudos que eu defendo que seja feito pela televisão, todo mundo sabendo a posição de cada um. Eu pediria um tempinho só. E eu reconheço a dificuldade de nós fazermos aqui dentro do Congresso pelo nosso instinto de sobrevivência que nos prende à próxima eleição. Por isso, nós temos que criar algum mecanismo de consultar um grupo de pessoas que jamais serão candidatos, pelo menos os 8, 10 anos seguintes, não serão candidatos, e que elaborarão um projeto que claramente, pelo menos se imagina, transfira para cá as propostas do povo na rua. E aí a gente submete ao referendo. E o povo tem direito de dizer não. E aí a gente rasga e faz outro.
E aí o Congresso vai aprender. Mas o que me preocupa é que não se está percebendo que entre a passeata, com suas reivindicações, e os palácios onde as leis são feitas, palácio não no sentido pejorativo, no sentido de escritórios políticos, existem os palanques. E os palanques foram queimados. Nós estamos num momento em que os partidos que representam os palanques não estão atendendo à intermediação entre a passeata e o palácio. Nenhuma passeata faz a revolução, ela provoca a revolução. Mas a revolução sai de alguns líderes que colocam no diário oficial as leis que refletem o que o povo quer. A gente está com uma dificuldade profunda de legitimidade para fazer isso. A saída pode ser ter um grupo especial. Ou mesmo, senador Inácio, hoje eu estive na Câmara e está circulando uma proposta de que na eleição de 2014, alguns dos candidatos a deputado digam que são candidatos a estatuintes, constituintes, e que sejam votados com essa finalidade, sem poder ser candidato depois. Muitos aqui dessa casa talvez queiram isso, prestar um serviço ao país, mesmo interrompendo sua carreira. O fato é que temos muitas ideias do que fazer, mas uma está clara que não presta. Um plebiscito que vai manipular, sabendo-se o resultado. Um plebiscito farsa. Ou se faz um plebiscito completo com as 30 perguntas que sugeriu o senador Dornelles, e eu listei também a opção de outras, e é complicado, ou elaboramos aqui dentro com um grupo especial, sem os vícios da próxima eleição, e submetemos depois um plebiscito. Eu não entendo, porque o governo insiste nessa ideia do plebiscito, que todo mundo hoje já sabe que não serve a nada, a não ser dar a impressão que o governo está fazendo alguma coisa. Muito obrigada, senador Cristóvão Buarque. Eu queria que o senhor, à parte, ficasse integrado a este meu pronunciamento, e eu apenas, além de lhe agradecer a qualificação que dá a essas minhas modestas palavras, imagine, senador Cristóvão, se a população aqui dessa nossa querida Brasília questiona, e com razão e lógica, ter construído um estádio tão bonito e tão grande, com recurso público, para um ato que é muito brasileiro, da nossa cultura, que é o futebol. Se ela questionou o uso desse dinheiro, porque está faltando na saúde, o senhor imagine, senador, em relação ao financiamento público de campanha, para aplicar numa área que a gente não sabe quais os que vão ganhar, como vai ser distribuído, e dinheiro que está faltando também na saúde, para uma instituição ou para uma atividade que ela tem dúvidas e ela não tem confiança. Então, também por isso, essa circunstância leva a que a população desaprove esta questão relacionada a financiamento público. O que nós temos que fazer em relação às campanhas como já fizemos, as campanhas tinham showmício, tinham distribuição de camiseta, de chaveirinho, de calendário, uma série de coisas que eram caras. Artistas famosos estavam alegrando os comícios de muitos candidatos, que tinham poder. Isso tudo foi cortado. Mas se pode cortar ainda mais, senador Cristóvão, muito mais, para fazer uma campanha extremamente modesta, com qualidade e com simplicidade. Acho que o caminho mais lógico é esse, e é possível, sim, porque temos exemplos disso em muitos exemplos de parlamentares. Eu queria destacar também que a Câmara e o Senado criaram comissões exclusivas para amadurecer o modelo de reforma política mais indicado ao novo Brasil. A Comissão Especial do Senado, aliás, foi presidida pelo nosso líder, Francisco Dornelles, sobre essa matéria, elaborando estudos e sugestões importantes. Está pronto, não precisa fazer, já está apenas na boca do forno para ser examinado, ser votado. No conjunto das medidas sugeridas estão o sistema eleitoral, sistema de voto, inclusive candidato avulso, voto obrigatório ou não, avaliações sobre suplência de senadores, que não pode ser parente até o 3º grau, financiamento público de campanha, indicação dos candidatos em lista aberta ou fechada e inúmeros outros temas comuns. É uma agenda que já foi discutida em 2011. Temos ainda projetos em tramitação nesta casa que tratam desse tema.
problema. O plebiscito, a meu ver, é um atraso, deixando as aprovações importantes para depois de setembro e, assim, impedindo a validade das regras já nas eleições do ano que vem. Apresentei, inclusive, uma sugestão de proposta. Presidente, muito obrigada, porque estamos aqui numa matéria que está pautando a ordem do dia e imagino que hoje vamos votar e Vossa Excelência está sendo generoso comigo. Apresentei, inclusive, uma sugestão de proposta de emenda constitucional para possibilitar a modernização do nosso sistema político. A ideia surgiu após conversas durante o período eleitoral de 2012, nas eleições municipais, com diferentes candidatos a prefeitos de diversos partidos políticos da região sul e centro-oeste do país. É a proposta de emenda constitucional 48 de 2012, que está na Comissão de Constituição e Justiça, com a relatoria do senador Luiz Henrique da Silveira. Essa proposta legislativa prevê uma disputa mais justa com o mecanismo da desincompatibilização. Isto é para evitar o mau uso da máquina pública em favor daquele candidato que está no poder e disputa a reeleição. As atuais regras legais e a Justiça Eleitoral têm sido impotentes para coibir o uso da máquina pública em favor da reeleição daquele que tem o comando da administração. É, portanto, uma sugestão para tornar a disputa mais equilibrada, justa e proporcional. Eleições, portanto, mais democráticas. Penso que a reforma política precisa sair dos debates democráticos para ganhar o mundo real, a vida das pessoas, o cotidiano das pessoas. A reforma política é matéria extremamente relevante e engrenagem indispensável para o bom funcionamento das demais demandas da população, como saúde de qualidade, educação de qualidade, infraestrutura eficiente, principalmente nos grandes centros e em todo o território nacional. A gestão eficiente dos recursos públicos, proporcionada por uma estrutura política representativa, democrática e funcional, é o que garantirá o atendimento das demandas básicas da nossa população. As pessoas querem respostas eficientes com resultados práticos. Enquanto isso não é feito, a economia sente o peso de decisões não tomadas e das estratégias esquecidas. A nossa balança comercial brasileira, por exemplo, acumula o pior resultado semestral dos últimos 18 anos. O déficit já alcança 3 bilhões de dólares no primeiro semestre desse ano. Por descaso com a área internacional, o Brasil está importando muito mais do que exporta. As vendas externas somaram 114 bilhões e meio de dólares, enquanto as importações superaram os 117 bilhões de dólares, e isso significa menos emprego, menos comércio, menos recursos na economia brasileira. Em resumo, menos qualidade de vida e menos prosperidade, tudo o que o brasileiro não quer. Os especialistas em comércio exterior sabem que no mercado internacional, assim como em qualquer atividade econômica, senador Cacildo Maldaner, ou política, é preciso plantar muito antes de colher. Os agricultores brasileiros que estão salvando os resultados pífios da nossa balança comercial sabem muito bem disso. O resultado comercial, não fosse o agronegócio brasileiro, poderia ser ainda pior. O dólar já passa dos R$ 2,20 e a inflação persiste por causa da saída dos investidores estrangeiros e queda na produção industrial. A Bolsa de Valores de São Paulo despencou e as pessoas estão sentindo no bolso o peso do custo Brasil. E não é de hoje. Portanto, finalizo o meu registro em favor da reforma política e do fortalecimento das instituições democráticas. Pois, como bem disse a ministra Carmen Lúcia, parafraseando o poeta Carlos Drummond de Andrade, ao citar a viabilidade do plebiscito para a reforma política: cuidado por onde andas, pois é sobre meus sonhos que caminhas. Não temos o direito de passar por cima do sonho dos eleitores. Respeitá-los e ouvi-los com a participação responsável das instituições é o mínimo que nós podemos fazer. Muito obrigada.